Maltinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma React. Hoje vamos ver a atualização do caso da médica das reformas, a médica que passava reformas por invalidez através da invalidez grave, que eram 1000 euros. Quem tivesse 1000 euros, ela estava montada uma alegada rede de contactos para passar reformas fraudulentas, em que já não chegava só uma fraude ao sistema de reformas e à segurança social, as credenciais dos exames ainda eram passadas através de um lar que fazia com que eles fossem utentes do lar, e como eram utentes do lar, os exames eram de graça, eram subsidiados pelo SNS, ou seja, uma fraude à segurança social, uma fraude ao SNS, já para não falar do recebimento ilícito, e sempre em dinheiro, dos 1000 euros para fazer estes processos. Assim que tem atualizações, foi um caso que deu muito a falar aqui em stream, é um dos vídeos mais vistos do YouTube, do nosso YouTube, por isso, quem não segue, aproveite para seguir. Vamos fazer uma coisa nova, quem não deu like, dê like agora, depois no fim do vídeo, se não curtir, retira, mas aproveite este bocadinho para dar like, já fica. Pá, e assim já dão a vossa ajuda de qualquer maneira, se no final não curtirem, é só tirar. Por isso vamos então ver as atualizações que a SIC tem sobre o caso. A doutora tem reformado gente todo lado. Tudo para reformar? Tudo. E são aí quantas pessoas por dia? Umas 10? É só à noite também, não é? A doutora chega a esta hora, já a doutora lá está a dar consulta. Foi para lá de certeza e às 5h30 às 6 horas. A doutora chega a estar lá até à meia-noite ou 1 da manhã. A recepcionista tinha avisado. Às 7 da tarde o consultório está cheio. Eu hoje saio daqui no quarto para um. That is my name. Muito obrigado pelo follow. Então, aquelas pessoas estavam. Eu perguntei, porque eu vi que tanta gente e achei. Eu nunca já vimos isto tudo. Esta parte da entrevista já vimos. Infiltrámo-nos no estranho negócio que tem enchido este consultório em Santo Estevão, Benavente. Venho cá por causa da reforma, sim. O esquema das reformas. Mas isto pode fazer sentido a SIC repetir os exames em sítios tipo random, porque os exames eram passados a clínicas específicas com médicos específicos, ou seja, os próprios resultados dos exames que eles entregavam na médica para depois dar acesso à reforma, os próprios, não era só o processo a partir da médica. Os próprios exames podiam vir com relatórios errados exatamente para facilitar o esquema. Por isso, há assim que repetir os exames, se mostrar que os exames são muito diferentes daqueles que eles trouxe daquelas clínicas em específico, é mais uma prova de que não é só a médica que está nisto, que isto é um esquema e que todos os outros médicos são cúmplices. Todos os médicos que lhe fizeram os exames e lhe passaram aqueles exames são cúmplices deste esquema. Uou, eu não tinha pensado nisto. Por invalidez, terá rendido a esta médica muitos milhares de euros por baixo da mesa. Eu acho que a doutora está a levar 1000 euros, eu não tenho a certeza, mas a senhora descusa de dizer. Nem foi preciso dizer nada, bastou chegar à segunda consulta. Mas ouça, isto fica-me em quanto? Eu preciso saber quanto é que isto fica. 1000? Fica 1000 euros o processo. Em entrevista, a médica negou tudo. A doutora tem a certeza que não pede 1000 euros a quem se quer reformar? Não. Sem saber que, desde outubro, vários elementos da investigação SIC tinham ido às consultas e gravado tudo com uma câmara oculta. Opa, adorava ter uma reação dela, pá. Depois disto tudo, adorava saber o que é que se passou com ela. É que ela, efetivamente, desapareceu. Não é? Nós não tivemos mais intervenção nenhuma, não houve comunicado nenhum, não houve nada. Tipo, não se soube mais nada dela. Ela desapareceu do mapa depois disto. Venho cá por causa da reforma, sim. Assim que a chuchar. Mais de 15 anos. É o que você tiver.
Eu vou perguntar a sua história, desde que nasceu até que cresceu e não sei o quê, as doenças que tem, se tiver operações e isso tudo. E depois peço os exames. Os exames são parte essencial do processo. Eu vou-lhe mandar as credenciais. A nossa utente infiltrada está há 6 anos da idade legal da reforma. Na consulta, disse ser administrativa. Por isso, entre os exames passados pela médica, estava um aos pulsos, ao túnel cárpico, que tinha de ser feito num sítio específico, bem longe de Benavente. Este é para fazer em Leiria. 2, 4, 4. Para passear. Isto não é só reformar, isto é ter trabalho para se reformar. Pois, é preciso, isto dá algum tempo. Dá as voltas, sabe? Ainda goza. Isto não é só reformar, isto é ter trabalho para reformar. Pois é, mas é preciso muitos anos a trabalhar para se reformar, não é? Não é o trabalho de ir fazer um exame, caralho. Pois. Isto não é carregar num botão. Mas porquê, Maria? Não há cá quem faça. Quer ir marcar para Lisboa só para o ano é que tem marcação. Claro. Se quiser marcar aonde eu lhe disser, Sim, eu é mais rápido. É uma se coisa quiser mais marcar rápida. onde a senhora quiser no Google, depois não se queixe, depois vai ter que fazer outra vez. Fomos a Leiria, a quase 150 km de Benavente, fazer o eletromiograma, o tal exame aos pulsos. Esta clínica está habituada aos pedidos da doutora Emuna. É só para dizer membros superiores. É as caixas glaciadas, certo? Que às vezes vem isto e não é só isto que a doutora quer, que também é o que a doutora Emuna. Mas quer dizer, não tem caixas, não faz. O médico que faz o exame vem de fora. Está nesta clínica 2 vezes por mês, aos sábados. Faz o exame em minutos e entrega o relatório na hora. Neste dia, a nossa falsa utente ficou a saber que tem síndrome do túnel cárpico bilateral nos 2 pulsos, em fase sensitiva. Pagámos o exame. Ok, vai mesmo de encontrar aquilo que eu estava a dizer, né? Isto foi o exame que ela trouxe e ela agora foi repetir o exame para tentar perceber se tem mesmo isto ou não. O que é bem engraçado. A pessoa da SIC ia participar nisto para tentar apanhar uma cena e de repente descobre mesmo que está doente. E fomos a Benavente mostrá-lo à médica. Então já tem tudo, é isso? Já. Então vamos lá ver o que é que tem. Então, tenho aquele de Leiria que afinal. Boa. A médica passa os olhos pelos relatórios dos exames pela primeira vez e rapidamente chega a uma conclusão. Aquilo que você tem dá para se reformar, só preciso que você me diga, já tem morada na zona. Aquilo que eu tenho já dá para me reformar. A médica tem na mão o exame aos pulsos, taques e ecografias. Mas então o mais conclusivo de todos ainda é aquele que eu fui fazer a Leiria, não? Exatamente. Esse é que é... É que é uma máquina especial. É uma coisa que dá choques, não é? Para ver os... Exatamente. E é para ver o quê? É para ver o... Túnel cárpico se adormece, se deixa cair as coisas. Síndrome do túnel cárpico é a compressão do nervo do punho, causa dormência e formigueiro. A nossa pretensa utente já tem o diagnóstico, mas nunca teve estes sintomas. Decidimos repetir o exame noutro sítio. Marcámos em Lisboa. Ao contrário do que disse a médica, bastaram 2... Isso foi exatamente o que eu disse, que ela de repente está a fazer isto só pela reportagem e percebe-se, caralho, tu queres ver que dá para reformar mesmo? Tu queres ver que eu não tenho que trabalhar mais? semanas para conseguirmos vaga. No final do exame, o relatório revelou um diagnóstico intrigante. Ao que parece, afinal, a nossa utente fictícia tem pulsos dentro da normalidade, sem alterações compatíveis com síndrome do túnel cárpico. Contactámos o médico que fez o exame em Leiria. Rejeitou dar entrevista, mas esclareceu por escrito que não conhece nem nunca contactou. Pois claro que não. Pois claro que não conhece nem nunca contactou a doutora Emuna. Não foi esta que eles disseram que eles eram colegas? Não foi este que eles disseram que tinham sido colegas de faculdade? Claro que nunca contactou. Com a doutora Emuna Mia. Gostávamos de perceber
Como é que 2 exames feitos à mesma pessoa deram resultados completamente diferentes? O que foi pedido pela médica, síndrome do túnel cárpico, o outro, pulsos saudáveis. O médico limitou-se a dizer que os relatórios dos exames que fez revelam o que foi examinado e constatado e que não estava disponível para discutir os resultados connosco por não nos considerar qualificados para o efeito. Na entrevista que gravámos com a médica das reformas, perguntámos porque é que mandava os utentes fazerem exames sempre nos mesmos sítios. Eu acho que é uma questão de vocês perguntarem aos locais para onde as pessoas vão como é que os relatórios são feitos, como é que me aparecem os relatórios. Portanto, são relatórios feitos já há bastantes anos por colegas conceituados e que me oferecem, portanto, garantia de que aquelas pessoas foram estudadas convenientemente. O exame feito em Leiria tem ainda outro dado curioso. A síndrome do túnel cárpico tende a afetar sobretudo a mão dominante, a que usamos para quase tudo. A maior parte das pessoas é a mão Conceituados direita. no mundo do crime. O exame indica exatamente isso, o grau ligeiro mais importante à direita. Dá-se o caso de a nossa falsa utente ser canhota. Isto não pode ser. Pessoas é a mão direita. O exame indica exatamente isso, o grau ligeiro mais importante à direita. É que o gajo diz que ela tem problemas na mão direita e que isto é crítico ao ponto de ir para a reforma, sem sequer se dar ao trabalho de perguntar que a gaja é canhota. Eia bem! Eia bem! Ai, foda-se. A desfaçatez com que a malta fazia isto, meu. A desfaçatez com que a malta fazia isto. Era tudo às claras. Olha, eu vou-lhe pôr que você tem aqui um problema na mão direita. Por acaso você é esta que usa, não é? Dá-se o caso de a nossa falsa utente ser canhota. Surreal, surreal. Mesmo que o diagnóstico esteja correto, para o especialista das Juntas Médicas da Segurança Social, João Boavista, a síndrome do túnel cárpico nem sequer poderia ser considerada para efeitos de reforma por invalidez. Esta patologia, que é a causa é o trabalho, é profissional, não entra para a avaliação desta área, porque aqui aplica-se outra legislação. E, portanto, essa pessoa será ressarcida, sim, no âmbito das doenças profissionais. Hemonamia. Eu só vos quero lembrar uma coisa. Que é para vocês terem noção da gravidade e para vocês terem noção do quão este esquema era... Com este esquema estava feito com tanta gente envolvida e tanta gente aqui a meter os pés pelas mãos. Pelos vistos, o médico passava um atestado ou o relatório de um exame com uma doença que a senhora não tinha. Para essa senhora levar a uma médica que apenas precisava de apresentar na determinada junta médica. Uma doença essa que, em caso normal, que ainda agora vimos o especialista a falar, não se deveria sequer dar direito à reforma antecipada, devia ter algumas limitações, devia ser ressarcida por causa das limitações, mas não daria acesso à reforma. No entanto, na junta médica específica a que aquela doutora levava, o exame falso da doença que não daria para dar reforma, naquela junta médica em específico dava. Portanto, olhem o grau de pessoa, olhem o número de pessoas que estava aqui envolvido e o grau de asneira que aqui era feito por tanta gente para no final o resultado ser aquele e dar os 1000 paus. Isto é um esquema muito... E atenção, isto é um caso pontual, mas de certeza que não há de ser caso único. Está muita gente metida nisto, malta. Está mesmo muita gente metida nisto. Devo relembrar que para vocês terem a reforma por invalidez tem que ter uma incapacidade acima dos 65%. 65%. Pá, e o meu pai, antes de falecer,
com um câncer que desde o início lhe disseram que seria muito complicado de resolver e que ele poderia ter até apenas semanas de vida, e deram-lhe invalidez a 60. Felizmente durou mais semanas do que eles tinham apregoado, durou felizmente mais de um ano e meio, e não foram só as semanas, o velho aguentou-se bem, mas num caso de um diagnóstico destes, o meu pai teve 60% de incapacidade. E uma pessoa com um problema no túnel cárpico tem os 65 para se reformar por invalidez. Olhem-me o grau de sacanagem, como dizem os nossos amigos brasileiros. Olhem-me, pá, esta malta está metida em merda até o pescoço. Obrigado, Mata Jabalis, obrigado. Trabalhava com outros médicos. Um deles fazia relatórios para os utentes que tinham queixas nos ossos e articulações. E se tiver que ir à ortopedia, não sei se a senhora tem problemas de ortopedia, se não... E o médico é em Lisboa, é isso? É em Lisboa, sim. Sou doutora depois da Alamorada. Outra médica, psiquiatra, atendia no mesmo consultório de Santo Estevão uma vez por mês e foi-nos apresentada como a solução para conseguir a reforma por invalidez se as patologias físicas não fossem suficientes. No meu caso, por exemplo, não, é mais uma saturação do trabalho, na verdade, aí, por exemplo, do que sentir uma incapacidade real de fazer. Nesse caso, eu iria pedir um relatório psiquiátrico a dizer que a senhora está em burnout. Existe um burnout. Não, se não tem física, se a gente não encontra nada no físico, não se preocupe, porque na cabeça a gente encontra. Aliás, temos aqui uma médica, aqui na clínica, que vem cá, de propósito, e a gente encontra, se você está saturado de trabalho, está em burnout. Então, eu acho que 90% do país está em burnout. Uma situação clínica documentada por um psiquiatra e dizer que a senhora está... O esgotamento. A maior parte dos exames que a médica pedia para avançar com o processo de reforma era feita a 30 km do consultório, em Vila Franca de Xira. Havia indicação expressa para que taques e ecografias fossem feitos nesta clínica em Vila Franca de Xira. A médica das reformas dava o e-mail direto da gestora deste centro para que os utentes marcassem os exames diretamente com ela. Aqui não era médico, mas era a gestora da clínica. Eia bem, foda-se. Dava o mail direto da gestora da clínica para a marcação dos exames ser feita diretamente com a gestora. Esta gaja, para montar este esquema, pá, isto deve ter sido uma cena que demorou anos a conseguir afinar. Mas olhem a rede que isto era. Um determinado exame era numa clínica específica em Leiria com um determinado médico. Outro determinado exame era na clínica aqui, mas tinha que ser marcado com a gestora da clínica diretamente para o e-mail que lhe era dado. A junta médica tinham que mudar a morada para aquela zona específica para ser aquela junta médica específica. Se não desse, tinha que ser com aquela psiquiatra específica para passar qualquer coisa por baixo... problemas de saúde mental ou o que quer que fosse, por baixa psicológica ou reforma por problemas psicológicos. Pá, olhem a rede que estava aqui montada, malta. Olhem a complexidade disto. Quisemos saber como é que esta funcionária não achou estranho durante tanto tempo receber tantos exames pedidos por um lar de idosos para utentes que nem 60 anos tinham. A SIC, a Fídia, diz que se limitou a cumprir a obrigação legal e moral de processar prescrições válidas e que não pode filtrar os pedidos de exames, para logo a seguir dizer que passou a filtrá-los e que agora, e até que as autoridades concluam a investigação, suspendeu a aceitação de referenciações provenientes desta médica. A questão aqui não era ter que aceitar as marcações destas pessoas, era a metodologia. De certeza que ninguém liga para esta clínica. Não estamos a falar de pessoas que ligaram para esta clínica a querer marcar exames. Estamos a falar de pessoas que marcavam exames por e-mail diretamente com a gestora da clínica.
O que não é normal é isto. Não é a justificação de que tinham que aceitar todos os pedidos que eram feitos. Isso é super normal. O estranho aqui é ser feito especificamente desta maneira. Emuna Mia usava as credenciais deste lar de idosos, Padre Tobias, em Samora Correia, onde trabalhava para passar exames no consultório privado. E com isso era o Serviço Nacional de Saúde que pagava a maior parte deles. Penso eu que não estou a praticar nenhuma ilegalidade. Malta, isto se somarem os danos causados à Segurança Social e ao SNS, não só pelos custos dos exames, mas também pelas reformas indevidas, multiplicados pelo número de pessoas que envolvidas nisto ao longo dos anos, era altamente fazer uma estimativa deste valor. Isto ultrapassa as centenas de milhares de euros de certeza, se não poderá chegar sequer aos milhões. Não me chocava. Não me chocava. A lei que permite que os médicos dos lares prescrevam medicamentos e exames, o chamado ponto parceiro, tem pouco mais de um ano. Foi uma conquista para as misericórdias. Devemos estar todos contentes, as instituições, os utentes, as famílias, e julgo que não devemos olhar para um comportamento que foi individual de forma global. Neste caso, o sistema permitiu que um lar com 68 utentes passasse exames para pessoas que nada têm a ver com a instituição. O ponto parceiro atribui código próprio, todos os utentes terão que ser inscritos nessa plataforma, portanto, há meios informáticos que vai permitir haver rastreabilidade e também cruzamento de dados clínicos. A Administração Central do Sistema de Saúde tem acesso a estes dados em tempo real, mas os alarmes nunca soaram. O lar Padre Tobias rescindiu o contrato com a médica por quebra de confiança. A Misericórdia de Benavente, que tem um protocolo com o Centro de Saúde, também. O negócio das reformas Castro, boa noite. Nunca foi segredo no consultório. Veja-se o que aconteceu quando fomos pedir informações pessoalmente. E a doutora consulta leva 80 euros, a primeira. E depois é um X. A personagem mais caricata. A personagem mais caricata destas reportagens é a secretária. A secretária que dizia tudo às claras, como se estivesse a tentar ajudar. Deve ser uma senhora tão simples que achava... Esta senhora não devia fazer ideia do que é que no que é que estava metido. Eu acredito mesmo na inocência desta senhora, atenção. A secretária, ela dizia isto de uma maneira tão natural e tão às claras como se... Pá, eu não estou a fazer nada de mal. Ela não devia ter o mínimo de noção no que é que se estava a meter. Aliás, ela própria tinha sido reformada pela médica. A consulta passa. Não sabe de maneira nenhuma. Isso não passa. A doutrina vai sempre até passar. E não há uma maneira de dizer, não, mas não dá. Não. Se a doutora dá conta isso. Para conseguir a reforma por invalidez, há um pormenor fundamental que a médica anunciou durante a consulta. Tem que fazer a alteração da morada, pode ganhar tempo já aí. Alteração da morada para... Se mora em Lisboa, convém que more aqui. Desde a São João, ver se arranja uma alteração de morada, alguém que mora por aqui. Ao mudar a morada, a médica garante que os utentes vão ser avaliados no Centro Distrital da Diferença. A malta da Junta Médica de Santarém devia também ser investigada. As juntas médicas da Segurança Social de Santarém parecem ser diferentes das do resto do país, pelo menos a avaliar pelos números. Nos últimos 3 anos, olhando para o total nacional, só cerca de 40% dos pedidos de reforma por invalidez é que foram aprovados em Portugal. Ou seja, em cerca de 60% dos casos, as pessoas tiveram de continuar a trabalhar. Em Santarém, acontece exatamente o contrário. Desde 2023, este Centro Distrital de Segurança Social aprovou 62% dos pedidos de reforma por invalidez. Os inválidos de Portugal foram todos ter a Santarém, caralho. Houve uma imigração chamada o turismo de invalidez, não sei se já ouviram falar.
O turismo de invalidez foi todo tempo a Santarém. Santarém é a capital nacional dos inválidos. Raro caso de um distrito com mais processos aprovados do que rejeitados. Pode haver aqui critérios ligeiramente diferentes entre juntas médicas. É algo que foge bastante àquilo que é a média e, portanto, deve ser alvo ou deveria ter sido alvo de um olhar mais atento. O Instituto da Segurança Social abriu diligências internas, mas a instituição dificilmente poderá dizer que foi surpreendida. É que no consultório da médica, em cima da secretária da recepcionista, está a pilha de cartas que a Segurança Social enviou à médica. Troca de correspondência por causa dos processos de reforma antecipada por invalidez. Malta, olhem bem para este tamanho e é tudo a Segurança Social de lá. Agora eu só preciso saber se quer tratar... Vocês viram a quantidade de cartas? E, portanto... O Instituto da Segurança Social abriu diligências internas, mas a instituição dificilmente poderá dizer que foi surpreendida. É que no consultório da médica, em cima da secretária da recepcionista, está a pilha de cartas que a Segurança Social enviou à médica. Troca de correspondência por causa dos processos de reforma antecipada por invalidez. Agora eu só preciso saber se quer Pelo menos 13 estavam ali. tratar, se não quer tratar, o que é que está a pensar fazer? Se consegue morada, se não consegue, não é? O caso está agora a ser investigado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ. O processo só foi atribuído à Judiciária depois da reportagem da SIC. Apesar da queixa-crime da Carris, onde mais de 20 funcionários se reformaram com esta médica, ter dado entrada em agosto, há mais de 6 meses, no Ministério Público de Lisboa. A investigação SIC sabe que já havia outro inquérito aberto no DIAP de Santarém, que começou com uma denúncia anónima. As duas investigações foram agora juntas, mas até ao momento a médica ainda não terá sido ouvida. Tem ideia que idade é que tinha a pessoa mais nova que conseguiu reformar? Não. 17. 50, Então, mas 17 ainda nem 49, pode trabalhar. 50, É para você sim. ver. Eficácia. Seria pedir-lhe muito que me desse um indicativo do valor envolvido, quanto é que poderia custar, além das consultas, claro. Tudo depende imagino que é uma situação que eu sei que à partida vai ficar logo na primeira fase. Vai depender do trabalho que a pessoa me vai dar. É como você mandar fazer um vestido. Consegue. Ou como você mandar construir ou arranjar um carro. Portanto, só depois de ver é que a gente pode decidir o valor que é. Os investigadores terão também de tentar provar a fraude fiscal, dinheiro por baixo da mesa e consultas a 80 € para a reforma antecipada, faturadas como se fossem de clínica geral, uma forma de não pagar IVA que poderá ou não ser irregular. Porquê é que as consultas são isentas de IVA? Porque a saúde é uma necessidade básica. Agora, a prestação de serviços é uma coisa diferente de uma necessidade primeira necessidade. Okay. É o caso. Portanto, as prestações de serviço são sujeitas à taxa normal, que para o efeito será 23%. Mas é possível esta médica não aplicar essa taxa com estas... É com estas nuances todas, porque costuma-se dizer que o pormenor... Por acaso o que o Man Maxim está a dizer tem toda a razão. É sempre interessante ver que só descobrem as coisas com estas reportagens. É, se não me engano, ao longo do último ano que nós temos acompanhado isto aqui, é a terceira reportagem da SIC que dá origem a processos. É a terceira reportagem da SIC que dá origem a processos e investigações. O que é um ótimo sinal, não é? O que é um ótimo sinal do trabalho que estão a fazer. No entanto, levanta muitas questões, como é que a informação que um jornalista consegue chegar e colocar isto nestes termos ao ponto de haver mesmo fundamento para levar isto para a frente na justiça, e como é que quem tem isso como trabalho e como função, que é o escrutínio disto e apanhar este tipo de casos, não consegue. As televisões e os jornalistas não têm, de certeza, mais meios do que as entidades com essa função, não é? O diabo está nos pormenores. Não é só a médica que pode enfrentar a justiça. O sistema prevê que, em circunstâncias normais, haja a possibilidade de uma reavaliação médica ao fim de um determinado período. Neste caso em concreto, a probabilidade disso acontecer é elevada. As pessoas que se reformaram por invalidez com esta médica
poderão ser chamadas. E é bem que sejam. Se provar que a E é bem que sejam e que tenham que repor, não é? reforma por invalidez foi atribuída indevidamente, os pensionistas serão responsabilizados. Em primeiro lugar, é a pessoa devolver realmente aquilo que receber de forma integral. Pode ser descontada a pensões futuras? Poderá, a partir do momento que ele receba e continue sem pagar, será descontada a pensões futuras. Aquela malta que usa o dinheiro para viver o dia-a-dia, para as despesas gerais, etc., agora de repente ter de devolver o valor todo que teve a receber de forma indevida ao longo dos últimos meses, pá, vai haver muita gente que vai ficar a arder. Vai haver muita gente que vai ficar depenada. Emuna Mia já não deu consultas no dia em que a investigação SIC revelou o esquema. Nessa tarde, a recepcionista ligou aos utentes para que fosse... Dark Skill, muito obrigado pelo follow. Vocês já pensaram o que é que há de ser, tipo, de alguém que devia ter o processo quase orientado e que tinha consulta ali naqueles dias em que sai a investigação e que ela de repente cancela tudo e que deixa de dar... E o gajo tipo, foda-se, estava quase, caralho! Tinha que me calhar a mim! Centenas de gajos que ela reformou e na minha vez é que tenho que apanhar esta gaja! Não tenho pena nenhuma de quem tem de devolver o dinheiro. Zero pena, Dark Skill. Zero pena, é muito bem feito. Sim, ao consultório buscar os atestados que estavam prontos para entregarem na Segurança Social. Não, bruxo. 2 dias depois do caso ter sido exposto, a médica voltou ao consultório, mas desta vez, ao contrário do que era hábito, foi de manhã, bem cedo. Tirou os papéis da porta e levou um saco com documentos. Assim que tentou, por diversas vezes, contactá-la, sem sucesso. Quase não tem falado com ela? Não. Mas ela nunca mais ligou? Eu nem sei da doutora desde da semana passada. Eu até já tirei o contacto da doutora Esta senhora é tão inocente, foda-se. Esta senhora, a secretária, é tão inocente. Sabe, doutora? Não sei nada. Até já nem tenho o contacto dela, já apaguei do telefone, como se isso tipo livrasse de alguma coisa. Não o contacto, caraca, só de ter o contacto, caraca, contamina. A senhora, a médica deve-lhe ter fodido tanta cabeça, tanto. Esta senhora, quando se apercebeu daquilo que disse e do que é que tinha causado... Primeiro, quando se apercebeu no que é que estava metida. Segundo, o que ela fez, o que ela contou, também ajudou a descobrir e a causar à doutora. Esta senhora há de ter ficado de rastos. Emuna Mia não tem sido vista em Santo Estevão. Não, bruxo. Tranquila, porque, portanto, penso que não há, assim, problemas, porque é uma segurança social que decide isso. Bruno Castro de Ferreira. Meu amigo, muitos parabéns pelo trabalho. Muitos parabéns pela reportagem. Esta reportagem é das mais bem conseguidas dos últimos tempos, tanto que os resultados e as consequências dela mostram isso mesmo, não é? Que, para além de estar muito bem fundamentada e de terem conseguido apanhar aqui provas inequívocas, deu mesmo origem a um seguimento na justiça. Por mais trabalhos destes, malta, porque são precisos e fazem muita falta. Jornalismo de investigação é sempre muito importante para nós, e cada vez é mais raro. E nós cá estaremos para ver e para reagir. Quanto a estas pessoas, estávamos com algum receio que isto fosse scam, e é claro que tem sempre aqui algumas imagens repetidas. E nós já tínhamos visto algumas reações e até estávamos um bocado desiludidos porque eram basicamente repetições da primeira só para esticar um bocado mais a corda. Efetivamente esta faz sentido, não é? Que é, visto que pediam tantos exames em tantos sítios específicos, com tantos médicos específicos, ok, será que os próprios exames estavam adulterados em relação a exames normais? E a verdade é que se comprovou. Por isso, isto é um esquema que estava muito
mais desenvolvido e os tentáculos do polvo eram muito maiores do que aquilo que à primeira vista poderia fazer parecer. Se ao princípio parecia mau, no final de contas era bem pior. Se ao princípio parecia mau, no final de contas era bem pior, bem pior. Bem, maltinha do YouTube, para vocês ficamos por aqui. Em stream vamos continuar mais um bocadinho, vamos ainda ver mais umas coisas. Muito obrigado por vocês. Se não gostaram, agora sim podem tirar o like. Se não deram, deem agora. Até ao próximo vídeo. Obrigado por tudo. Fui.